Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos capítulo 14, versículo 2, que diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Salmos 14, versículo 2. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aí o seu gostei e compartilhe aí nas redes sociais, deixa um comentário, tá bom, queridos? Salmo capítulo 14, versículo 2. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então nós vamos perceber que na caminhada cristã, muitas vezes nós temos dado a Deus aquilo que é o tempo que nos sobra. Quando nós decidimos fazer algo para Deus, nós fazemos se realmente tem tempo, se nós já fizemos todas as outras coisas que muitas vezes nós julgamos mais importantes na nossa vida. Então nós, na realidade, a nossa vida aqui nesse mundo, nós criamos uma lista de prioridades e nós atendemos, em primeiro lugar, aquilo que é prioritário para nós. E quando, muitas vezes, quando temos que dar um passo em direção a um crescimento espiritual, nós deixamos para depois e muitas vezes não conseguimos ter tempo para fazer isso depois. Nem sempre ter um tempo em silêncio com Deus é nossa prioridade, então isso acaba não acontecendo, o dia passa, nós fazemos um monte de coisa, nós colocamos passatempos como prioridades, nós fazemos outras coisas e acaba não dando tempo, de buscarmos ao Senhor. E na prática, nós temos que entender que existe uma forma de buscarmos a Deus. O que é na prática buscar? O que a Bíblia considera buscarmos a Deus, na realidade, se nós olharmos para a nossa agenda, se nós olharmos para aquilo que nós temos feito, aquilo que nós fazemos com frequência todos os dias, vai nos mostrar onde estão as nossas prioridades. Buscar a Deus é darmos um tempo de qualidade para Deus, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então, se nós olharmos a nossa vida, quanto tempo nós gastamos em cada coisa que fazemos? Nós podemos, por exemplo, pegar uma folha de papel e escrevermos quanto tempo nós nos dedicamos com a nossa saúde, que é algo bom de se fazer. Eu não estou dizendo que são coisas ruins, eu estou querendo dizer o tempo que nós investimos em algumas coisas em detrimento de fazermos aquilo que Deus quer que façamos, entendeu? Então muitas vezes nós investimos o nosso tempo em assistirmos algum programa de TV, ou nas mídias sociais, ou estudando, ou fazendo coisas que não são ruins. Eu quero enfatizar isso. Na vida espiritual, nós precisamos entender que existe um equilíbrio. Eu não posso focar demais uma coisa em detrimento de outra. Precisa haver um equilíbrio. Precisa haver uma forma de eu trabalhar a minha vida financeira da mesma forma que eu trabalho a minha vida espiritual, da mesma forma que eu trabalho a minha vida emocional, a minha saúde, como eu cuido do meu corpo, fazendo exercícios físicos. Eu tenho que conseguir encontrar um equilíbrio onde eu consiga fazer todas as coisas. Tem que ter um rearranjo na minha agenda. Mas o que nós podemos perceber no que nós vamos ver hoje é que o Senhor está olhando lá de cima dos céus para ver se encontra alguém que busca Deus. Ele está procurando pessoas que queiram realmente o buscar. E aí eu pergunto, qual deveria ser a mudança no nosso coração para que nós venhamos verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida? Que isso não venha a ser um fardo, que isso não venha a ser um peso, que isso não venha a ser uma obrigação. Quantas vezes nós temos orado para agradecer a Deus quem Ele é, o que Ele significa na nossa vida, Quantas vezes nós buscamos a Deus porque queremos conhecê-lo melhor? Quantas vezes nós temos orado pedindo para Deus, eu quero te conhecer melhor? Não, muitas vezes nós buscamos a Deus por causa dos problemas, Muitas vezes nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado, mas não por quem Ele é. Muitas vezes nós não temos buscado a Deus pela necessidade de intimidade com Ele. Nós temos às vezes buscado a Deus porque nós queremos mais, porque nós precisamos de mais na nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus ensinando a oração do Pai Nosso para nós, ele começa, Pai Nosso que estás nos céus. Já começa de uma forma diferenciada daquela época. Ninguém chamava Deus de Pai. Deus era considerado o Senhor. Então isso já seria algo bem complicado de Jesus ensinar. E Jesus está ensinando algo que é verdade. Deus, Ele é Pai.
Pai. Então ele começa, Pai nosso que estais nos céus. Olha só, e olha o enfoque inicial que Jesus dá na oração. E não é à toa, nada na Escritura, nada que nos é ensinado na palavra de Deus é por acidente. Se Jesus deu um enfoque inicial numa temática, é assim que tem que ser na nossa vida. Ele começa, santificado seja o teu nome. Ele começa a primeira coisa santificando o nome do Senhor, olhando para quem Deus é, que o nome dele é um nome santo, as qualidades de Deus. Aí ele fala assim, ó, venha a nós o vosso reino. O primeiro pedido que Jesus ensinou é pedir para Deus que o reino dele venha a nós, quer dizer, que venha se cumprir os desejos de Deus na nossa vida, que o céu venha se tornar uma realidade nessa dimensão que é algo futuro. Jesus vai voltar, ele vem instituir o reino de Deus, nós temos que ansiar por isso, mas ele ensinou, é a primeira coisa que nós temos que pedir, venha o teu reino. E pedir o reino não é pedir para que Deus responda às nossas orações ou atenda os nossos pedidos, não, é que o reino dele se estabeleça na terra, porque a terra está sofrendo, os homens estão morrendo e passarão a eternidade separados de Deus num lugar de tormento eterno. Enquanto o reino de Deus não se estabelecer completamente na terra, haverá muito sofrimento, e Jesus ensina nós orarmos por isso. Depois ele continua, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensinou, em primeiro lugar, santificar o nome do Senhor, depois pedir para que a vontade, o reino dele se estabeleça, depois a vontade dele seja feita. Da mesma forma que acontece no céu, onde toda a vontade de Deus ali é estabelecida imediatamente, Jesus pediu para nós orarmos dessa forma. Depois vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas orações, elas têm que vir em segundo lugar. Então a preferência do que temos que buscar tem que estar no Senhor. Nós vamos ver que milhões e milhões de cristãos no mundo todo, em todo o tempo, eles gastam o tempo buscando a Deus pelas bênçãos que eles podem receber, né? E às vezes nenhum tempo buscando o próprio Deus. As pessoas só querem soluções para suas orações. Então por isso que é tão popular mensagens que diz que tudo vai dar certo, que a pessoa vai vencer, que ela vai conquistar. Nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus que realmente responde a oração do aflito, ele entra no problema com a pessoa, ele cura, ele restaura, ele ressuscita mortos. Mas nós temos que entender que Deus ele é muito mais que isso. Deus ele é o Senhor de todo o universo, ele criou todas as coisas. Nós temos que buscar esse Deus na nossa vida, buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Então nós temos que buscar a Deus, em última análise é ele que tem que ser buscado, e não o milagre, não o sinal, né? não a prosperidade, outras coisas que as pessoas têm buscado. Nós temos que olhar para Deus e dizer na nossa oração, Senhor, eu quero ter comunhão contigo, é o Senhor que eu quero conhecer o Senhor, né? Nós temos que nos aproximar de Deus e dizer, Senhor, eu quero ver tua face, eu quero te conhecer, como Moisés pediu que queria ver a face do Senhor, ainda que foi um pedido exagerado, né, que não poderia. Deus explica para ele, ó Moisés, não há homem que viu a minha face e continuou vivo, mas eu vou mostrar a minha glória, e Deus mostra a glória dele para Moisés, né? Ele se revela ali para Moisés naquele lugar, e Moisés pediu, e se nós pedimos um dia, Filipe falou, Filipe, mostra-nos o Pai. Jesus falando de Deus, despertou um desejo daqueles discípulos de quererem ver Deus face a face. E Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, né? De tanto que Jesus foi falando, aquilo foi criando uma necessidade, um anseio no coração deles. E é esse anseio que tem que ser criado no nosso coração, que eu e você, meu querido e minha querida irmã, nós venhamos ter um desejo de termos mais de Deus em nossa vida, conhecermos ao Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos abençoou. E a Bíblia dá a entender que, olha só, o que Jesus mesmo ensina para nós aqui em Mateus 6,33, ele vai falar aqui, ó, deixa eu pegar essa passagem, aqui, né? Mateus 6,36, olha o que Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui está dizendo que se nós buscarmos o reino de Deus, ele não ensinou a orar, venha a nós o teu reino, ele está falando, nós temos que buscar o reino de Deus, e essa justiça que o reino traz, não é justiça para nós, mas nós ajudarmos a implantar essa justiça no mundo através do nosso comportamento. Nós temos que buscar o reino de Deus, e ele fala, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que essas coisas são ruins de serem buscadas, Jesus não está dizendo que nós não devemos desejar nada nesse mundo, não, muito pelo contrário.
Lá no Salmo 37, o salmista diz: agrada-te do Senhor, deleita-te também no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. O que eu quero mostrar para vocês é que muitos de nós temos buscado só os desejos do coração, e nós não nos importamos com Deus, e Jesus está mostrando que existe uma inversão de valores. No mundo cristão existe uma inversão de valores, as pessoas querem só bênçãos, elas se aproximam de Deus com interesse. Imagina você sendo um pai e uma mãe, e o seu filho vive longe de você, mas toda vez que ele quer alguma coisa, ele se aproxima, aí ele te abraça, ele te beija, você já até sabe. Ah, o que você quer? Ele quer alguma coisa. E muitas vezes nós somos assim com Deus, milhões de cristãos no mundo todo. Talvez, nesse momento agora, né, muitos de nós que estamos assistindo esse vídeo temos vivido dessa forma. Nós vamos atrás de Deus só quando nós precisamos de alguma coisa, mas pouco de nós queremos realmente conhecê-lo, queremos aprender dele. Nós podemos ver aqui um monte de promessas na Bíblia, onde Deus chama o seu povo para ter comunhão com ele. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele fala assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele fala que se o povo que se chama pelo nome dele, né, naquela época a nação de Israel, e hoje a igreja que nós nos chamamos, somos chamados pelo nome de Jesus, se nós nos humilharmos é reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós não merecemos nada e pela graça de Deus ele nos dá, orarmos, buscar a minha face. Deus está falando, busque a minha face, busca ter intimidade comigo, busque me conhecer. Então, e se converter dos seus maus caminhos, é óbvio, tem que ter um conserto também, nós não podemos andar na prática do pecado, né, que senão não tem sentido eu querer andar com Deus e viver na prática do pecado. Tem muitos cristãos também que não compreendem isso, né, acha que o Deus de graça é o Deus que tolera o pecado deliberado na vida dos seus filhos. Não, nós temos que nos consertar, né? Deus, ele quer que nós venhamos a nos converter verdadeiramente, mudar a nossa atitude, e ele nos ajuda nisso, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Mas ele fala, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados. Ele perdoa se houver humilhação, se houver conserto, e sararei a sua terra. E se sararei a sua terra, significa que ele vai fazer maravilhas, ele vai abençoar. Sarar a terra, que a terra na época lá, ela parava de dar o seu fruto quando eles estavam em pecado, né? O fruto da terra ele vinha ruim, as uvas eram amargas, as colheitas elas eram muito ruins, e aí ele está dizendo, eu vou sarar a terra vai voltar a ser uma bênção para vocês. Olha lá o que Deus diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Ele fala assim, ó: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem, me acharão. Deus está falando, os que me amam. Queridos, muitas vezes nós achamos que amamos a Deus, mas nós temos nos aproximado de Deus só pelas coisas que ele pode nos dar, e isso não é amor, isso é interesse. Muitas vezes nós queremos fazer trocas com Deus. Eu acredito que se eu for religiosamente lá bater cartão num determinado culto, numa determinada reunião, aquilo ali vai autenticar de alguma forma ali, Deus me abençoa em contrapartida. Se eu der 100, Deus vai me dar 10 mil. Se eu der 10 mil, Deus vai me dar 1 milhão. Muitas pessoas acreditam nisso, e isso não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com interesse, com troca. Quantas pessoas se casam por interesse, né? Se casam, parece que ela quer se juntar àquela pessoa para viver com ela, mas na realidade ela só quer usufruir do que aquela união, aquele casamento pode lhe dar de volta. Então não há amor, há interesse. Nós às vezes tratamos Deus dessa mesma forma. Ele está falando, eu amo aos que me amam, e Deus sabe quem o ama de verdade. Tem muitas pessoas que falam, Deus conhece o meu coração. É verdade, ele conhece. Então ele sabe se verdadeiramente eu e você estamos nos aproximando dele por interesse ou por amor. Ele sabe. E ele está falando, e aos que cedo me buscarem, me acharão. Ele está dizendo isso. Deus está convidando as pessoas a o buscarem cedo. Cedo significa o quanto antes, ou aqui também pode ser pela manhã, aquele que em primeiro lugar, cedo, antes de qualquer coisa, que coloca Deus como prioridade. Se nós fizermos de Deus a nossa prioridade, ele vai nos encontrar. Mas quantas vezes nós levantamos, nós acordamos pela manhã, se você vai trabalhar, a gente já sai correndo ali, fazendo tudo o que precisa, muitas vezes em cima da hora, aí nós saímos correndo e vamos para o trabalho, chega no trabalho e o dia vai passando, e nós nem lembramos de separar um momento para Deus. Ou quando a pessoa, talvez ela consiga acordar um pouco mais cedo, ela vai fazer uma outra coisa, ela vai tomar o café da manhã, vai fazer
fazer a primeira tarefa dela, mas a última coisa que muitos de nós lembramos é que Deus ele está ali ansioso para ter um tempo conosco, para falar conosco, né? E Deus ele está ansioso para que eu e você venhamos nos relacionar com ele. Olha só o que ele diz aqui através de Moisés. Ele havia dito para o povo que se um dia o povo se desviasse dos caminhos dele, eles seriam levados por todas as nações. Na realidade é algo que Deus havia dito para a nação de Israel antes deles entrarem na terra prometida. E é uma profecia, porque ele sabia que o povo ia entrar na terra prometida, eles iriam entrar em Canaã e depois eles iriam buscar outros deuses. E Deus fala que quando isso acontecesse e os inimigos invadissem Canaã depois que eles tivessem, enfim, o povo de Deus ia entrar em Canaã. Deus fala, quando vocês entrarem em Canaã, se lá, depois que vocês estiverem lá, vivendo bem, morando bem, vocês se esquecerem de mim e se ficarem apegados à bênção, né? Em Canaã, Canaã é a bênção. Deus está falando, se você se apega à bênção e esquece a mim, ele falou para eles, os inimigos virão e levarão vocês para outros lugares e vocês serão dispersos por todas as nações. Mas aí Deus, ele dá uma promessa. Olha o que ele diz aqui em Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler com vocês, é um pouco comprido, mas ele fala, então dali aonde? O povo foi levado, ele está profetizando que eles seriam levados cativos quando eles se afastassem do Senhor. E ele fala, então ali, não importa onde eles estivessem, buscarás ao Senhor teu Deus. Pronto, não é mais momento de buscar bênção, agora eles vão buscar Deus de verdade. E o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, é o que Deus está dizendo. Quando estiverdes em angústias e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. E aí nos últimos dias, Deus está falando até no final do tempo, né, quando Jesus voltará para reinar, que Israel finalmente vai se voltar para Deus e buscar. Hoje, a nação de Israel se afastou do Senhor, eles não têm buscado a Deus, como dentro do povo cristão também, das igrejas, muitas pessoas estão ali de maneira religiosa, estão buscando bênção e não têm buscado ao Senhor. Ele está falando, então, nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que anseia estar conosco, ele quer ter relacionamento comigo e com você, só que isso é um problema, queridos, nós não queremos buscar a Deus, a nossa carne, no fundo, não anseia pela presença de Deus, o nosso espírito deseja desesperadamente por Deus, mas a nossa carne, ela nos impede de buscarmos ao Senhor, a nossa carne, ela quer se deleitar em prazeres momentâneos, em coisas que nos distraem, em coisas que nos fazem dar risada, ou que fazem a nossa cabeça sair dos problemas. A nossa carne, ela não quer Deus, a nossa carne quer trazer autogratificação, satisfação pessoal, e nós temos que lutar contra isso, nós temos que aprender que nós precisamos buscar a Deus e não as suas bênçãos, independente da resposta que nós tivermos da nossa oração, nós queremos buscar Deus cada vez mais, a nossa alegria vai ser em conhecer o Senhor, né? Ainda que nós não venhamos a receber aquilo que nós achamos que seria o melhor para nós, nós vamos ficar satisfeitos ao percebermos que Deus está nos dando o que é melhor para nós, não o que nós gostaríamos de ter, mas sim o que Deus quer nos dar. Por isso que Jesus falou, seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender a olhar para Deus, é um Deus que ele tem uma vontade que é soberana, e essa vontade está acima da nossa vontade. A ordem espiritual no universo não é eu quero e Deus me obedece, não. Na realidade, a ordem do universo é eu busco a Deus, eu busco a vontade do Senhor para mim, eu cumpro essa vontade e o Senhor satisfaz o desejo do meu coração. O Senhor olhando para mim e vendo que eu o amo de verdade, que você o ama de verdade, ele se preocupa em fazer para nós os nossos desejos. Mas na realidade, quem obedece somos nós. A vontade do Senhor é cumprida e não a nossa vontade. E nós temos invertido essa ordem, essa sequência. Os valores estão sendo trocados. Quando eu e você passarmos por um problema grave, nós precisarmos de um milagre, nós temos que buscar o Senhor, muito mais do que a solução do nosso problema. E falar, Senhor, eu confio em Ti, eu estou passando por esse problema, mas eu quero estar contigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero contemplar a Tua face, eu preciso do Senhor. Nós temos que entender que buscar a Deus não é uma coisa que nós fazemos de vez em quando, nós fazemos quando der. Não, isso tem que ser diário, tem que ser todos os dias, não pode ser, quando eu tiver uma folga, né?
né? Ah, depois do trabalho, depois que eu navegar aqui na mídia social, depois que eu der um pouquinho de risada, depois que eu conversar com a pessoa aqui via mensagem de texto. Não, Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Conhecer a Deus melhor tem que ser o principal foco das nossas vidas, aquilo que nós queremos, né? Nós vimos no versículo inicial, vou colocar aqui de novo, o versículo inicial de Salmo 14,2, nós vimos que lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se tem uma só pessoa que o adore. É isso que esse versículo está dizendo, alguém que compreenda seus planos, né? Deus está procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Eu te pergunto, meu querido e minha querida irmã, será que nós temos sido essa pessoa? Será que nós temos sido essas pessoas que têm juízo? Ou será que nós temos verdadeiramente adorado o Senhor por quem Ele é, né? Alguém que compreende os seus planos. Nós temos sido alguém que compreendemos os planos do Senhor, ou nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos, que nós nem pensamos em buscarmos mais a Deus, né? Deus, ele procura alguém que deseje comunhão com Ele. Por isso que é raro encontrarmos pessoas que são verdadeiramente abençoadas nesse nível com o Senhor. Porque é raro encontrar alguém que busca a Deus com seriedade, é muito raro. As pessoas só o buscam quando elas querem algo, né? A maioria de nós queremos só o suficiente para sermos abençoados, né? E nós não queremos ser transformados por Deus. Nós temos que aprender a buscar essas coisas. Se nós olharmos para a vida de um atleta, né, nesses dias agora nós tivemos as Olimpíadas, eu creio que muitos de vocês devem ter assistido. Quando nós vemos um atleta olímpico, aquela pessoa que chega lá e quebra recordes, e que eles disputam ali questão de segundos ou milésimos de segundos, né, centésimos de segundos, coisas que a gente não chegaria nem perto daquilo, eles não treinaram só no tempo livre deles, não, eles treinam em tempo integral, eles acordam pensando naquela disputa, eles acordam e vão dormir pensando naquilo. Eles se alimentam para preparar para aquilo. Todos os exercícios físicos que eles fazem é voltado para aquele desempenho daquilo que eles vão fazer, ou vão saltar mais alto, ou vão correr mais rápido, ou vão lançar algo mais longe. Enfim, não importa a atividade, ou eles vão pular, rodopiar, fazer piruetas, ou fazer com mais precisão ou menos precisão, ou ali vão nadar mais rápido que o outro. Enfim, são disputas. Eles acordam pensando nisso, vão dormir pensando nisso, se alimentam pensando nisso, voltam todas as suas energias para essas coisas. Ninguém se torna um atleta olímpico fazendo só quando der. Ah, quando o negócio ficar feio eu vou lá e treino. Não é assim que funciona, existe uma dedicação. Da mesma forma, queridos, nós não vamos nos tornar discípulos fiéis de Jesus, dando a Ele só o que sobra do nosso tempo. Se eu lembrar, eu faço. Se eu tiver com vontade, eu faço. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por acidente. Isso tem que ter desejo. Por isso que Deus ele nos chama para essas coisas. Por isso que ele olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se tem alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus de verdade, né? Eu queria terminar lendo de novo o versículo do início. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Ele olhou para nós, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, alguém que fosse inteligente e buscasse a Deus. Esse versículo aqui o salmista está dizendo, é uma questão de inteligência. Quem tem inteligência busca a Deus. Quem não tem inteligência busca as bênçãos, busca o que Deus pode fazer. E, infelizmente, tem muita gente ensinando por aí a buscar bênçãos, atraindo as pessoas por causa das bênçãos que Deus pode dar. Né? Não tem nada demais nós desejarmos essas coisas e talvez de uma maneira equivocada termos nos aproximado de Deus querendo essas coisas. Mas hoje nós já entendemos que Deus é muito mais do que qualquer bênção que Ele pode nos dar. E nós temos que trocar. As bênçãos, se Deus quiser me dar, eu vou receber com alegria. Vai ser uma bênção. Eu vou ficar feliz, mas eu quero, independente do que Ele me dê, independente do que eu conquiste, eu quero ter comunhão com esse Deus maravilhoso, eu quero conhecer Ele face a face. Se nós dermos para o nosso Senhor as nossas primeiras e melhores coisas, Ele vai cuidar de nós e nos abençoará. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que você busque ao Senhor. Espero que todos nós venhamos buscar mais ao Senhor, colocar nossas vidas nas mãos dele e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!